E depois de 20 anos de seu início, a franquia de super-heróis do mundo real do diretor M. Night Shyamalan ganha seu final com o filme Vidro. No ano de 2000, com o filme Corpo Fechado, conhecemos a história de David Dunn, um cara que sofreu um acidente e depois disso aparentou supostamente ter superpoderes de invulnerabilidade. No mesmo filme conhecemos a história do Senhor Vidro, um cara que nasceu com uma doença que transforma seus ossos em nada, eles quebram muito fácil, mas a sua inteligência alcança níveis superiores. 16 anos depois, no filme Fragmentado, conhecemos a história de Kevin Crumb, um cara que tem 24 identidades presas no mesmo corpo, sendo uma delas a tão temida Fera, um ser animalesco com força e agilidade sobre-humanas. E agora, em 2019, quase 20 anos depois do início dessa suposta franquia, vamos ver a conclusão, a reunião desses três personagens em um só filme e seu enfrentamento maior. Então roda a vinheta e vem comigo ver o que eu achei de Vidro. Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Tarcísio Cunha e se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu já vou te convidar, por favor, a clicar no botão vermelho aqui embaixo e se inscrever no canal. E clica também no sininho para receber todos os uploads desse canal no seu celular em forma de notificação. Gente, mais uma vez, esse vídeo foi decidido lá no Instagram, então se você não me segue no Instagram e nas outras redes sociais, por favor, já vem me seguir aqui nas redes sociais, porque é lá que eu me comunico com a galera que segue o canal, com a galera que não segue o canal, e quase sempre essa galera que decide o tema dos vídeos. E hoje nós vamos falar de Vidro, continuação de Corpo Fechado e Fragmentado, e o último filme a ser lançado pelo tão controverso cineasta M. Night Shyamalan. David Dunn, Kevin Crumb e Elijah Price são reunidos em uma instituição psiquiátrica cujo objetivo é tratar pessoas com transtornos mentais que acreditam que supostamente têm habilidades sobre-humanas. A doutora Ellie Staple é a grande comandante dessa clínica e supostamente é uma especialista nesse tipo de transtorno mental, que é como ela chama. Sendo que Elijah, o Senhor Vidro, tem um plano para frustrar os objetivos da doutora e revelar de uma vez por todas ao mundo real que super-heróis são reais. Como sempre, vamos começar abordando os pontos positivos desse filme, e sendo um filme do Shyamalan, muitos deles vão ser focados na questão estética e na técnica. O filme começa muito bem, ele tem um primeiro ato bem introdutório, bem focado em construir a atmosfera tanto do David Dunn quanto do Kevin Crumb. Ele não se apressa e isso é um bom ponto, porque já faz algum tempo que a gente viu esses personagens em ação, principalmente o David Dunn, então não cabia ao roteiro se apressar aqui, é o que a gente queria ver, é o que aconteceu com o David Dunn durante esse tempo e durante esse pouquinho tempo que a gente não via o Kevin, o que ele tinha aprontado até então. Então pra mim o primeiro ato é a melhor parte desse filme. A fotografia desse filme, que é um dos pontos fortíssimos do Shyamalan na direção, é primorosa. Ela se utiliza das cores correspondentes a cada um dos personagens, o verde do David Dunn, o amarelo do Kevin Crumb e o roxo do Sr. Vidro, para desenvolver bem as atmosferas de cada um deles e o clima de cada uma de suas cenas. É muito interessante você analisar as cores do filme. O uso da câmera aqui talvez seja mais um traço do Shyamalan que esteja muito forte nesse filme, principalmente o uso de câmera subjetiva, de alguns tipos de planos, alguns tipos de enquadramentos bem incomuns, por assim dizer. E é o Shyamalan, né, gente? Até nesses filmes mais pobres dele, tipo O Último Mestre do Ar ou A Dama da Água, ele consegue trazer enquadramentos bem interessantes, ele consegue se unir com a fotografia para criar boas cenas, esteticamente falando. Nem tenho o que dizer, nem tenho o que falar mal. A trilha sonora desse filme é muito bem feita, e principalmente ainda nesse primeiro ato, que é o que eu tô abordando aqui, porque a trilha consegue estabelecer bem a sensação de suspense que o filme quer trazer, que é, mais uma vez falando, o Shyamalan na sua melhor forma e na sua zona de conforto. O suspense é bem feito, as cenas onde a tensão cresce são bem executadas, principalmente as que tem a Fera como protagonista nas cenas do Kevin Crumb. E um último ponto positivo a se ressaltar aqui, o filme é uma fuga da fórmula dos filmes de super-herói, claramente falando. Ele não se auto-intitula como um filme de super-herói, mas a gente sabe que ele é meio que um filme de super-herói, mas ele não segue aquela formulazinha que a gente vê em filmes da Marvel ou da DC. Ele é uma coisa completamente diferente e pode servir como respiro para quem já tá meio que saturado dessa fórmula. Eu não sou uma dessas pessoas, eu amo super-heróis, como vocês podem ver aqui no meu quarto, mas claramente Vidro é bem diferente
da Marvel e da DC. Abordando atuações, eu quero só falar dos 3 principais, os outros eu vou falar meio que superficialmente pro vídeo não ficar muito longo. O Bruce Willis parece um tanto quanto entediado ao voltar ao papel do David Dunn. Ele não tá com foda-se pro papel, ele está dedicado ao papel, porém tem um problema com o David Dunn nesse filme, que é o fato do roteiro não dar a ele cenas memoráveis, não dar a ele uma grande cena de drama, como foi todo o filme Unbreakable, o Corpo Fechado, que tinha altas cenas e que o Bruce Willis tinha realmente que atuar. Aqui ele é quase que deixado de lado pelo roteiro, quase um personagem secundário. Eu achei isso bem desrespeitoso com o personagem, visto que ele era o cara que a gente não via há mais tempo. Mas não se engane, o Bruce Willis ele pode estar quieto na dele nesse filme, mas a culpa não é dele, é mais do roteiro do que exatamente dele, como eu já disse, porque ele é um ótimo ator e nas cenas em que ele tem que entregar alguma ação, apesar da lentidão dos seus movimentos, como David Dunn, por causa provavelmente da idade, ele entrega legal, tem umas cenas de ação bacanas no terceiro ato, mas eu achei bem chato o que fizeram com o personagem com relação a roteiro. O James McAvoy continua beirando a excelência como o Homem-Horda, o Kevin Crumb. Ele consegue alternar muito bem entre as várias identidades do Kevin, e isso mostra um estudo de personagem muito interessante. Eu acho que o James McAvoy realmente se jogou nesse papel, tanto é que ele consegue transitar entre essas várias identidades sem fazer com que nenhuma se torne caricata. Porém, mais uma vez ressaltando como o roteiro trabalhou mal alguns personagens desse filme, o Shyamalan escreve para o Kevin Crumb várias outras personalidades que não apareceram em Fragmentado. E é necessário dizer aqui que nem sempre quantidade e qualidade estão envolvidas, né, gente? À medida que o James McAvoy vai tendo que assumir novas identidades para fazer o Kevin, algumas dessas identidades, principalmente as que a gente não conhecia previamente, vão se tornando um tanto quanto superficiais, e isso cansa o espectador uma hora, tá ligado? E como eu já disse, torna a missão de introduzir essas novas identidades meio que falha, porque muitas delas ficam muito na tangente, sabe? O Samuel L. Jackson meio que me decepcionou um pouco nesse filme, visto que o filme tem o nome dele, né? O nome do filme é Vidro, e o personagem só começa a ter alguma relevância real na segunda metade do filme pra frente. Óbvio que as ações dele vão dar o pano pra manga para os grandes conflitos do final, e a grande manipulação que o personagem faz pra tudo que ele quer se realizar é o grande tema central do filme, é o que mais o ator tem pra trabalhar. Mas até chegar a essa parte, a gente é forçado a ver o Samuel L. Jackson tentando flertar com a atuação facial quando ele não é tão bom nisso, e é forçado a ver o personagem do Vidro reduzido a um cara calado numa cadeira de rodas. E isso me broxou bastante, sinceramente. Porém, como eu disse, tem boas horas do personagem no filme. O Samuel L. Jackson convence como esse grande vilão manipulador e sádico que vai fazer o que for capaz, manipular tudo e a todos pra conseguir o que ele quer. Na verdade, é um alívio bem grande depois de toda a tortura de ver ele quase que fragilizado no segundo ato, ver ele tomando real controle da situação no terceiro. Pontos negativos do filme. É agora que a gente vai ver se esse é mais um filme ruim do Shyamalan ou um daqueles que dá pra salvar, ou um real filme bom do Shyamalan. Pra começar os pontos negativos, gente, eu quero dizer o seguinte: o plot desse filme, todo o roteiro, toda a história a qual o filme se cerca, meio que não tinha necessidade de existir. Tá aí uma coisa que esse filme faz que me irrita muito. Ele gasta um puta tempo de segundo ato tentando te convencer que as coisas que você acredita que são verdade e que você sabe que são verdade, que os outros filmes já te deram informação suficiente pra você saber que isso é verdade, ele pega essas coisas e transforma em dúvida. O grande objetivo da doutora Ellie Staple é convencer os 3 personagens principais e convencer você, espectador, de uma coisa que você e eles têm certeza de que os 3 personagens são superdotados, são super-heróis. E o filme alimenta essa dúvida barata quando os outros 2 filmes já te disseram com certeza que o David Dunn é capaz de sobreviver a tiros, de que a fera do Kevin Crumb é super veloz, consegue escalar paredes e tem uma força sobre-humana, e que a inteligência do Sr. Vidro é fora do normal. A gente já sabe disso, os filmes já deram informação suficiente pra gente saber que isso é verdade. E o filme tá alimentando uma dúvida desnecessariamente. Pra quê exatamente? E isso não serve pra nada. Isso é chamar o espectador de burro. Certas horas desse filme é notável que ele quer abusar da nossa suspensão da descrença. Principalmente num ponto que me incomodou muito, que foi a questão dos sistemas de segurança de cada uma das jaulas dos personagens. Ô Shyamalan, deixa eu falar contigo agora diretamente. Tu quer realmente me convencer de que o David Dunn é capaz de sobreviver a um tiro de 12
mas ele toma uma chuveirada e cai no chão. O fato de ter medo de se afogar é uma fraqueza inerente a qualquer ser humano, mas a jaula do cara ser equipada com um chuveirinho e o cara levar uma chuveirada e cair no chão, sendo ele indestrutível, é sério que tu quer me dizer que isso é real, Shyamalan? É sério isso? Outra coisa, tu quer realmente me convencer de que essas luzes do quarto do personagem do Kevin Crumb, que você clica e ele muda de personalidade, que isso era realmente um sistema de segurança, ao invés de ser só uma desculpinha pra tu explorar um pouquinho mais a atuação do James McAvoy? Olha, claramente esse é um dos momentos de maior suspensão da descrença nesse filme, porque eu acredito que o Kevin Crumb, se fosse um pouquinho mais esperto, ou se o roteiro quisesse que ele fosse um pouquinho mais esperto, ele podia, pra sair daquele quarto, simplesmente ter vendado os olhos, ter fechado o olho. Olha a coisa mais fácil do mundo, fechar o olho. Que ele não ia ver as lâmpadas, ele não ia ver os flashes de luz, e ele ia simplesmente cruzar a porta e sair, porque a porta não tinha absolutamente nenhuma segurança. Claro que é bacana ver o James McAvoy transitando entre cada uma das identidades, mas é suspensão da descrença ao extremo acreditar que o cara não teve a ideia genial de fechar o olho, assumir a identidade da fera e simplesmente zarpar. Vocês devem ter percebido que durante os pontos positivos eu falei muito de coisas que aconteceram no primeiro ato, porque na minha opinião ele é realmente a melhor parte do filme, porque do segundo ato pra frente as coisas começam a piorar um pouco. Tanto é que o segundo ato desse filme é difícil. E difícil eu vou explicar por quê. Primeiro, ele é muito longo e muito pouca coisa acontece nesse segundo ato. Muito pouca coisa. É muita coisa acontecendo em pouco tempo. A história custa a se desenvolver, as coisas custam a acontecer e se você tiver com sono, meu velho, vai te custar ficar acordado nesse segundo ato. Porém, eu não posso deixar de ver o lado bom de alguma coisa aqui nessa parte e o segundo ato é até que engajante. Ele começa a mostrar algumas ações ali do Sr. Vidro que começam a dar relevância ao personagem e por isso eu acabei me engajando nesse segundo ato pra saber o que viria a acontecer no terceiro. Porém, meu grande problema com o terceiro ato em si é que é gerado uma grande expectativa sobre o que vai acontecer nele aqui no final do segundo ato. E é gerado expectativa, aí a gente passa pro terceiro ato e ele não entrega, ele parece uma batalha de meio de filme, parece um final de segundo ato, não tem cara de conclusão, não tem cara de terceiro ato. E eu já queria falar aqui, aproveitando essa deixa, que eu não concordo com o final que foi dado aos três personagens. Com exceção do Kevin Crumb, porque talvez tenha algo a ver com a essência e a jornada do personagem até então, mas mesmo assim eu não gostei do final que foi dado ao David Dunn e ao Sr. Vidro, que são personagens que a gente não vê já há muito tempo, e o final que foi dado a eles soou pra mim quase como desrespeito, principalmente o David Dunn, que como eu já disse, tem muito pouco tempo de filme, tem muita pouca coisa pra fazer, é reduzido quase a um personagem secundário, isso pra mim foi terrível. Falando em final de filme, tem até uma coisa que eu queria falar aqui. O filme faz, obviamente, uma grande analogia, toda a franquia, no caso, faz uma grande analogia ao mundo dos quadrinhos, e no mundo dos quadrinhos a gente tem um elemento muito interessante chamado sidekick, que no caso é o ajudante, né? O Robin, a Supergirl, a Batgirl, essa galerinha que ajuda o super-herói principal. E esse filme quer fazer uma analogia com o sidekick, trazendo de volta alguns personagens que foram relacionados aos personagens principais no passado. Trazem de volta o filho do David Dunn, que é o mesmo ator do primeiro filme, isso é bem legal. Trazem de volta a mãe do Elijah Price, mas trazem de volta a personagem da Anya Taylor-Joy, que agora me fugiu o nome, que foi sequestrada pelo Kevin Crumb no Fragmentado, e com tudo que ela passou na mão do Kevin Crumb naquele filme, é difícil engolir que a personagem esteja de volta aqui, sabe? É contraproducente a personagem e é insultar tudo que a personagem viveu, tá ligado? Durante muitos momentos do filme eu fiquei, bicho, por que essa menina tá aí? Essa menina é louca, bicho, larga desse maluco e corre daí. Mas não, ela teve que voltar porque precisavam de alguém relacionado ao Kevin Crumb e só tinham ela pra trazer de volta, não podiam inventar outro personagem. Pra terminar os meus descontenamentos com o filme, o final, assim, o final mesmo, na verdade os finais, é isso que eu vim falar aqui. O filme parece não saber como acabar. Parece que o Shyamalan, na hora que tava escrevendo lá o roteiro, planejou 3 ou 4 finais e na tentativa de descobrir qual dos finais era melhor pra terminar a história, ele na sua megalomania achou que seria uma boa ideia usar todos.
de uma vez só. Eu contei uns 3 ou 4 finais nesse filme, e cada um deles agregado a um plot twist diferente, que é a marca registrada do Shyamalan em seus filmes. Sendo que é uma falta de organização de roteiro tremenda isso, porque é plot twist atrás de plot twist, uma informação nova sendo jogada e cada vez mais sem lógica na frente de outra que havia sido jogada anteriormente, e eles não dão tempo pro espectador engolir certas coisas, eles não dão tempo pra gente absorver a informação e já vai jogando outro plot twist na nossa cara. Então o final desse filme é confuso. Tem um dos finais, inclusive um dos finais que eu deve ter contado uns 3 ou 4 aí, que podia claramente ser uma cena pós-crédito, e isso ia ser bacana. Poderia ser uma boa cena pós-crédito se fosse usado dessa forma, mas não, resolveram fazer com que fosse um dos grandes finais do filme. Enfim, galera, depois desse descimento de lenha pra vidro, eu queria falar umas coisinhas antes de dar a nota definitivamente. Apesar dos pesares, apesar de todo o meu descontentamento com o filme, eu acabei me divertindo no final das contas. Querendo ou não, o Shyamalan abusa de técnicas incríveis nesse filme, e eu, como bom fã de cinema, gosto de ver esse tipo de coisa, e gosto do fato do filme ser um escape daquela fórmula meio que tradicional dos filmes de super-herói dessa geração, Marvel e DC. O filme, querendo ou não, é uma coisa diferente, e pegando o suspense que o Shyamalan sabe criar, que é basicamente a zona de conforto dele, pegando as atuações, principalmente o James McAvoy, que foi muito bacana, pegando vários pontos separados do filme e as referências que ele faz a Corpo Fechado e Fragmentado, que são filmes que eu gosto pra caramba, eu consegui, ainda que muito descontentado com alguns pontos específicos desse filme, me divertir assistindo. Então eu vou dar pra Vidro uma nota 6.8. E é isso, pessoal, essa foi a minha crítica de Vidro, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, por favor, se inscreve aqui no canal, aqui embaixo da tela, clica no botão vermelho e se inscreve. Não se esquece de clicar no gostei pra me ajudar no engajamento desse vídeo. Você clicando no gostei, o YouTube vai ver que a gente tá crescendo e vai começar a divulgar os nossos vídeos. E se você quiser realmente me ajudar a crescer em número de inscritos, pega o link desse vídeo e joga num grupo do WhatsApp. Joga pros seus amigos, joga num grupo do WhatsApp, que eu tenho certeza que alguém vai, sei lá, por curiosidade, clicar e vai se interessar pelo conteúdo, e você vai estar me ajudando pra caramba fazendo isso. É isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Tchau, gente, até o próximo vídeo. Tchau!